Você sabe qual é a sua vocação, o seu chamado e o seu propósito? Tem alguma dúvida acerca dessas decisões? Ou será que você acha que é tudo a mesma coisa ou os termos eles são parecidos ou similares? Venha comigo que eu tenho uma mensagem que vai edificar a sua vida espiritual em nome de Jesus. Eu sou o professor Fabrício Cardoso e esta é uma aula complementar do curso Bacharel em Teologia da EBOC. Antes de entrarmos no assunto desta aula, nós estamos sendo guiados pelo material do professor e pastor Eurico, é um material da CPAD, e nós estávamos preparando a aula de paracletologia, e nessa preparação da aula de paracletologia, nós vimos que os assuntos acerca sobre os 5 ministérios, a questão da hierarquia, da departamentalização da igreja, o que envolve questões dos dons espirituais, estava dentro dessa disciplina. Algumas outras literaturas que nós utilizamos abordavam esse assunto na disciplina de gestão eclesiástica. Então, nós decidimos em fazer um material extra. Nós não iremos ter este conteúdo dentro de paracletologia e também não teremos esse conteúdo dentro da disciplina de gestão de administração eclesiástica. Então, nós iremos abordar esse assunto nessa sequência de aula para poder dar uma ênfase maior, devido às situações que nós temos vivenciado no ministérios e percebemos que há uma importância muito grande acerca desse conteúdo. Então, te faço a pergunta novamente. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é a sua vocação e o seu propósito? Será que as escrituras sagradas falam alguma coisa sobre isso? Convido você para me acompanhar na tela, para juntos nós acompanharmos o slide desta nossa aula. Vocação, chamado e propósito. Em Romanos, capítulo 1, versículo de número 1, o apóstolo Paulo demonstra plena convicção de que ele sabia qual era o seu papel no evangelho de Jesus Cristo. Nós temos Paulo como referência e como nós vamos ler no texto em Romanos capítulo 1, Romanos 1, vocês vão observar que Paulo, ele, como é uma das palavras dele mesmo, ele não vivia dando murros ao vento. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia qual era o chamado dele. Ele sabia qual era o seu propósito. E ele tinha plena ciência das suas vocações. Abra sua Bíblia ou me acompanhe na tela no versículo de Romanos 1:1. Olha o que Paulo diz iniciando a carta aos Romanos. Ele diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele tinha a percepção, ele sabia quem ele era. Ele era servo. Ele entendia que o propósito dele estava relacionado para servir. Essa é a nossa maior proposta como cristão, de servir. O próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas sim para servir. Uma das principais características de um cristão é justamente a postura de servo, de utilidade, de ser útil. Chamado para apóstolo. O termo apóstolos, que quer dizer enviado. Então ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus para ser enviado por ele para pregar o evangelho. E ele era separado para o evangelho de Deus.
Ele entendia que essa era a sua vocação. Por isso, nós vemos tanta dedicação, tantas abstinências e uma vida totalmente inclinada após o encontro que ele teve com Jesus, voltado para o Evangelho. Então, ele sabia para o que ele tinha sido chamado, ele sabia qual era o seu propósito e sabia qual era a sua vocação. E a pergunta que vai para você neste momento: você já encontrou sua função no corpo de Cristo? Paulo ele faz essa alusão do relacionamento do noivo com sua noiva, da relação do corpo, onde Cristo se constitui como a cabeça, e a igreja, né? O conjunto de corpos, o conjunto de templos é o que forma a igreja. Muita gente fala assim, eu sou a igreja, né? Conforme as escrituras sagradas, nós somos templo, somos moradas do Espírito. O Espírito de Deus habita em nós, somos templo do Espírito. O conjunto de templos forma a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E quando nós vamos entender esta alusão da questão do corpo, nós vamos entender que cada parte do nosso corpo tem uma função específica. Tudo que há no nosso corpo, que foi feito pelo nosso Criador, tem um propósito. De todos os órgãos, do sistema respiratório, circulatório, digestivo, as nossas mãos, as nossas sobrancelhas têm um porquê, os pelos sobre o corpo têm um porquê. Tudo que há no nosso corpo, nada está ali pelo acaso. Tudo tem uma função. Se nós fazemos parte da estrutura onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, então nós, você, como templo e morada de Deus, dentro da estrutura do corpo de Cristo, que é ativada pela função igreja através dos 5 ministérios, e nós vamos falar um pouco sobre isso nas próximas aulas. Você tem uma função específica dentro desse corpo. Nada é inútil. Até um dedo menor que uma pessoa perder, comprometer. Né? Fere um dedo na mão que você escreve para ver se você não fica estranho. Como é que seja o medinho que você ferir? Você vai pegar o copo de uma maneira estranha, você vai escrever de uma forma estranha. Se for o do pé, vai gerar um certo desequilíbrio. Então, você é útil e tem uma função dentro do corpo de Cristo. E eu quero te questionar nesse momento. Você sabe, de fato, qual é a sua função dentro desse corpo? Paulo identifica qual era a sua vocação, o seu chamado e o seu propósito. Ele disse que era vocacionado para servir, chamado para apóstolo e separado para o propósito do Evangelho. E agora nós vamos tratar um pouquinho, para que você entenda qual é a sua função no corpo de Cristo, sobre o que é chamado, o que é vocação e o que é propósito. Certo? Acompanhe comigo na tela. Você consegue identificar qual é a sua vocação? A sua vocação, ela pode estar designada com aquilo que você se dedica a fazer e geralmente você faz bem e com prazer. Existe a questão de vocação que está muito relacionado àquilo que você tem aptidão. Essa aptidão ela pode ser alguma característica de personalidade, que você já tem uma determinada inclinação,
E quando você executa essa atividade lhe produz satisfação. Você se sente bem em estar executando, em estar fazendo aquela atividade. Você sente prazer. E geralmente você tem uma autoconvicção de que você faz aquilo bem. Existem pessoas, por exemplo, que amam lidar com a música, gostam de estar envolvido com as questões da música. Existem pessoas que têm uma paixão por lidar com as crianças. Se você coloca aquela pessoa no ministério infantil, ela se sente bem. Já existem pessoas que têm determinada resistência, já dizem assim, poxa, eu não me dou bem em lidar com a criança. Não me sinto hábil para lidar com a criança. Poxa, eu sou uma pessoa muito prática, operacional. Para estudar música, precisa de concentração, precisa de uma certa coordenação motora. Eu já não tenho, às vezes a pessoa é mais agoniada. Ela é uma pessoa que, às vezes, se você chamar, por exemplo, para uma ação evangelística, às vezes ela é uma pessoa que ela não consegue se concentrar em fazer uma atividade, por exemplo, dentro do contexto pedagógico e de ensino, para elaborar um material, mas é uma pessoa que quando você vai para uma atividade de rua, você vai fazer um sopão, você vai para o evangelismo da praça, ela é disposta, ela gosta de lidar com gente, ela gosta de falar, de se expressar, ela consegue abordar as pessoas, ela consegue ir para enfrentar um trânsito durante um período ali de um semáforo parado, mostrar uma placa, falar Jesus te ama. Já tem pessoas que são difíceis de conseguir se aproximar de outro. Não conseguem quebrar as barreiras de comunicação. São mais introvertidas, introspectivas. E que talvez essa pessoa prefira uma atividade, de repente, para preparar um material de escola bíblica. Talvez seja uma pessoa que, ao invés de, por exemplo, ir para uma recepção para dar as boas-vindas a um visitante, ela prefira tratar da infraestrutura, da questão de sonorização. Talvez ela não goste de aparecer, mas ela trabalhe mais nos bastidores. Desculpa. Então, aquilo que você faz e você se sente bem fazendo, que às vezes está relacionado a uma boa característica que você tem, isso está relacionado à sua vocação. A sua vocação é a concretização, a entrega daquilo que você geralmente é apto. Eu, particularmente, sempre fui apto e vocacionado para a questão de comunicação, desde pequenininho. Então, toda atividade para lidar com pessoas, para falar com pessoas, desde o meu início ministerial, eu sempre tive interesse. Já algumas atividades mais burocráticas, apesar de já ter participado, por exemplo, do Ministério de Intercessão, que é uma coisa que às vezes você faz mais solitário, são geralmente menos pessoas, é uma coisa ali mais você voltada com Deus, por mais que a gente entenda que isso é obrigação de todos, mas talvez é uma atividade que não me desperte tanto prazer e interesse como isso que eu estou executando aqui agora, onde eu tenho uma chance de entregar aquilo que eu me sinto apto, que eu me sinto bem, que eu me sinto vocacionado. Então, a sua vocação vai estar muito relacionada com as suas características de personalidade, suas habilidades. Né? Como a gente diz aí nas ferramentas de recursos humanos modernas, seus soft skills, né? De acordo com as suas características de habilidade, aquilo que você já faz, já entrega bem, aquilo está relacionado à sua vocação. Exemplos de questões, de atividades que a gente tem na igreja e que tem uma relação nessa questão da vocação. Eu posso citar aqui pessoas que têm um perfil mais analítico, um perfil mais engenhoso. Essa pessoa pode tender a querer mais a área da música. Às vezes, as pessoas que têm um perfil mais operacional, elas podem tender a querer uma atividade mais prática, uma atividade mais de
de entrega, de organização, de fazer acontecer, de organizar um retiro, de organizar um evangelístico, né? Pessoas que têm um perfil talvez mais tático, estratégico, gerencial, que tenham um perfil de liderança, né? Talvez essa pessoa ela se sinta melhor no ministério da palavra, da pregação, na escola bíblica, por exemplo, né? No ministério da pregação. Então, essas são características de comportamento e de habilidades que as pessoas tendem a demonstrar e que pode indicar a sua vocação. Então, você já conseguiu identificar a sua vocação? Continue nos acompanhando. No próximo vídeo, nós estaremos falando sobre como identificar o seu chamado e o seu propósito. Graça e paz!